Hoje é 3 de janeiro de 2020, são 11 horas e 5 minutos. O escrivinhador aproveita aí essas férias miúdas até dia 6 para fazer um repasse na Folha e no Estadão. Na Folha, a lei de abuso de autoridade será desafio para Lava Jato. No Estadão, melhora o emprego industrial. Melhora o emprego industrial é editorial. Lei de abuso de autoridade será desafio para Lava Jato. Na Folha, é também editorial. Aqui é um comportamento negativo da Folha de São Paulo e um comportamento adequadamente semi-positivo no Estadão. O jornal Estado de São Paulo não quer bater forte, bate forte de vez em quando. A Folha bate forte sempre. Aqui na Folha, lei de abuso de autoridade será desafio para Lava Jato, medida entra em vigor hoje e veta procedimentos que marcaram a operação conforme previsto. Vai haver um problema muito sério para a aplicação da lei de abuso de autoridade, principalmente e predominantemente em razão de autoridades que tenham foro privilegiado, prerrogativa de função. Os procedimentos só podem iniciar-se no segundo grau, em razão da prerrogativa de função. E o titular da ação penal, nessas hipóteses, será exatamente o Ministério Público, ou seja, aquele que em circunstâncias análogas poderia também ser submetido a procedimento penal dentro da lei nova. Isto significa que o impulso oficial para a apuração de abuso de autoridade há de ser exatamente proveniente daquele que em circunstâncias análogas passaria também por impulso persecutório semelhante. Respeito, sim, ao estancamento da possibilidade de propositura de ações penais em casos tais, porque o uso do cachimbo deixa a boca torta. Há uma certa dose de corporativismo, uso de impulsos persecutórios oficiais nessas circunstâncias. A possibilidade de instauração de uma ação penal contra aquele que disponha de foro especial em circunstâncias tais, a possibilidade é de 10% ou menos, a não ser que a extravagância seja de tal natureza que se impeça ou se proíba o silêncio. Nunca se deve esquecer, e é fundamental que haja lembrança dessa circunstância, que quando há a omissão injustificada de se promover a ação penal pública, nessas hipóteses sobra ao ofendido a ação privada subsidiária, que é uma extravagância. Este velho articulista de direito penal e processo penal usou uma ação penal subsidiária, quiçá 2 ou 3 vezes em 60 anos. Aquilo serve
mas como uma provocação ou um impulsionamento paralelo, uma espécie de chicoteamento se e quando o titular da ação penal se omite, havendo também extravagantemente a necessidade ou a conveniência da propositura da ação penal pública por excelência. É bom que não se esqueçam os intérpretes e os juristas de plantão que nós temos, que não se esqueçam dessa expectativa. Evidentemente vai haver uma resistência muito grande à exigibilidade ou à conveniência de apuração de comportamentos anômalos de autoridades com foro privilegiado em circunstâncias tais. Mas vai acontecer sim, vez por outra, vai acontecer uma tentativa dessa natureza, porque as famílias, elas se protegem quando há uma agressão à comunidade ou a integrantes desse comportamento familiar, que passa, assim, até pela própria natureza, passa por uma proteção, é uma proteção consciente ou inconsciente, mas há a dificuldade de se instaurar ação penal em hipóteses análogas àquelas que são contempladas na lei de abuso de autoridade, principalmente quando se tratar de membros do Poder Judiciário ou do próprio Ministério Público. Isso acontece às vezes também na ordem dos advogados, quando se pretende processar disciplinarmente um advogado que tenha bom trânsito nos escaninhos da corporação. Há uma certa dose de perspectiva de ajeitamento. Dir-se-á que o escriba está indo longe demais na sua apreciação? Não. Família sim. A família se protege. Isso acontece com os macacos, com os símios, com os tigres, com os cães dentro dos canis. Acontece aos animais inferiores e acontece também quando se trata de seres humanos. Aqui na Folha, Interpol emite alerta para a prisão de Carlos Ghosn. Isso funciona na conceituação das nações que são ou não ligadas por esses sistemas subliminares de ajustamentos de conduta persecutória. Funciona e não funciona. Tocante ao país onde o fugitivo plenamente assemelhado a um James Bond, isso não funciona lá no Líbano. O Líbano se fecha. A Interpol não há de conseguir perseguir o fugitivo no Líbano. O Líbano pode até fingir que há de processar o Carlos lá internamente no país, mas no fim das contas, se o presidente do Líbano atendeu o moço e o protege, não há de tentar instaurar um procedimento meritório no sentido de persecução autêntica. É assim que as coisas funcionam. Há aqui notícia de que aquele suspeito de atentado ao instituto chamado Porta dos Fundos fugiu para a Rússia. A situação aí é diferente, porque aquele integralista que seria de extrema direita, teoricamente,
fugiu exatamente para a frigideira. Fugiu do Brasil para a terra de Putin. A terra de Putin é uma terra esquerdizada ou esquerdizante. O fugitivo pratica ideologia de direita e vai exatamente ao covil do lobo. Aqui há de ser diferente, porque ou o escriba se engana muito, ou Putin manda o rapaz de volta. Aqui você não entra, meu filho. Você pertence a uma ideologia de extrema direita e aqui não há lugar para você. A previsão deste velho lobo da advocacia criminal pode estar errada, mas, de repente, este escrivinhador acerta mais uma vez. O que mais há aqui? Zelo de autoridade, corporações que questionam lei que criminaliza abusos, cujas vantagens prevalecem sobre pontos duvidosos. É mais ou menos aquilo que o escriba afirmou lá atrás. Bruno Covas vai tentar a reeleição à Prefeitura de São Paulo. É bem possível que ele consiga. Condução coercitiva antecipada, divulgação de grampos sem relação com provas e excesso de prisões preventivas poderão ser enquadradas. Vai haver uma série de restrições à amplitude de aplicação de procedimentos correspondentes a aspectos que possam estar em cursos na lei contra abuso de autoridade. Ver se é algo que vai acontecer, mas vai haver muita dificuldade de aplicação dessa lei, sim, com certeza. O resto Bolsonaro visita Michele após cirurgia estética e novo silicone. Primeira-dama Michele Bolsonaro se submeteu a cirurgias estéticas, faz parte do jogo. A primeira-dama trocou próteses de silicone e corrigiu um afastamento do músculo do abdômen. Algo comum em mulheres que passaram por gestação. A cirurgia demorou 4 horas e meia, mas graças a Deus tivemos bastante sucesso, disse o médico na noite desta quinta. Sim, nada que possa ser censurável. A primeira-dama tem o direito de se compor bem. Não é o fato de ser uma senhora muito discreta que há de dificultar ou impedir que ela se ponha adequada às reivindicações até da companhia que faz ao marido nas apresentações oficiais. Fez bem em se manter adequada fisicamente àquilo que se espera da primeira-dama do país. Depois disso, não há muito mais assunto a cuidar. Líbano recebe pedido de prisão da Interpol contra o executivo. A Turquia prendeu os pilotos. Quantos pilotos seriam? 4? 4 pilotos, piloto, copiloto. Eles se arriscaram bastante, sabiam que seriam presos. São 2 aviões e 4 condutores daqueles aviões
são presos. Eles não hão de conseguir provar que não sabiam quem iria entrar nos respectivos aviões ou nas naves, nas aeronaves, mas isso é problema que eles hão de resolver. De repente, estão sendo muitíssimo bem pagos, e sendo muitíssimo bem pagos, podem inclusivemente suportar esse risco. O resto é resto. Hoje é sexta-feira, casual day, no meio das férias forenses, com aproveitamento em dobro por grande parte dos criminalistas que precisam e têm direito ao descanso. Vamos descansar um pouco e o ano novo já chegou. Os aviões recomeçam a passagem, aliás, não pararam de passar nesse fim de ano e começo de 2020. Um bom ano a todos nós e la nave va.